Deus prometeu mudar a vida de quem confia nele. Apocalipse 11. E foi-me dado um caniço, uma vara de medir, e também foi-me dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar, os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meça, porque foi-lhe dado aos gentios por 42 meses, e calçarão aos pés a cidade santa. Esses 42 meses é o período em que o anticristo irá governar, mas esse governo não se inclui as testemunhas. Por isso foi metido e o átrio foi permitido. Apocalipse 11, o verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de roupa de saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 catiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem os seus testemunhos, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá, e os matarás. E todos verão os seus corpos mortos nas praças das cidades, que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas, nações verão seus corpos mortos por 3 dias, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinha atormentado os que habitam sobre a terra. Verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhe dizia: suba para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Em que após foi medido e foi dado poder para os inimigos, para esse governo, pisar o átrio, não pisar o altar. É o mesmo período que as testemunhas têm todo o poder. Todo o poder. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Notem bem esse mandamento. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso tem uma importância e nós iremos entender. O mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispensa as ovelhas. Esse lobo aqui é Satanás, que é também o anticristo, é a figura também do anticristo. Aqueles poderes, aqueles líderes que estão associados ao anticristo lá no ministério das testemunhas, eles são o mercenário. E aqueles que fugiram, não enfrentaram diante deles, é considerado mercenário. O bom pastor faz diferente, o pastor faz diferente. Isso aqui para que nós entendamos. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas,
e delas sou conhecido. Verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou, aqui ó, e dou a minha vida pelas ovelhas. O verso 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Viu? Tá aqui, ó. Verso 18, ó. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Isso porque ele conhecia o Pai e sabia que nisto haveria salvação. Tenho poder para dar e poder para tomar. Este mandamento eu recebi do meu Pai, porque ele conhece o Pai e o Pai conhecia ele não recebeu de outro. Vamos entender isso aqui. Esse mesmo mandamento que Jesus recebeu do Pai, as testemunhas também receberam. E todas as testemunhas, mesmo antes daquele dia, também receberam. Inclusive quando Jesus estava conversando com o discípulo. Ali nos versículos, ali depois do versículo 14 de João, ele falou muito sobre isso. O Pai me ama porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. E o Pai amará vocês também, se assim vocês fizerem. Este é o mandamento que eu dou, que amem uns aos outros como eu vos amei vocês. Se vocês amar uns aos outros, o Pai e eu virá e farei morada em vocês. Então preste atenção nisso aqui. Então ele recebeu do Pai esse mandamento que ele deveria dar, ele deu. Por quê? Porque o inimigo não tem poder sobre ele. Ele, Jesus, disse várias vezes, está vindo aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nenhum poder sobre mim. Então vamos imaginar, é essa segurança que o Pai deu para Jesus, é a sua palavra. Olha, esse inimigo, ele nunca terá poder sobre você. Então a morte, eu exerço domínio sobre a morte, meu filho, e eu dou esse domínio para você também. Olha aí, ó, se nós fizermos uma ponte com João 10 e o verso 28, olha o que está escrito aqui, ó, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Verso 28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que me ama, deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Esse maior do que todos é maior do que o anticristo, do que todos os poderes oponentes a Jesus, e todo o poder que Jesus tem, Jesus deu à sua igreja. Eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Mais uma vez, aqui está muito claro. Todos os que servem ao Senhor Jesus está unificado ao próprio Jesus e a Deus, porque Jesus deu a glória que Deus deu para Jesus e para nós. Se ele, Jesus, disse, eu dou a minha vida porque eu amo as minhas ovelhas, e o Pai me ama porque eu amo as minhas ovelhas. Eu dou a minha vida para depois tomar, porque ninguém é maior do que eu sou maior. Então, da mesma maneira são as testemunhas. E aqui Jesus está esclarecendo, eu dei-lhe a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Verso 23, eu neles e tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Lá no capítulo 10 ele diz, este mandamento eu recebi do meu Pai. Que mandamento? De morrer pelas ovelhas, porque era o plano. E ele conclui aqui dizendo, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam junto comigo, para que veja a minha glória, e que deste a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Creio eu que ele não tinha consciência que Deus tinha dado uma promessa para ele. Igual eu, não tinha. Igual você talvez não tinha.
Deus prometeu mudar a vida de quem confia nele.